Pessoal, já foi falado, né? Acho que agora é mais uma conversa, né? Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. E o comentário aqui, a felicidade não é deste mundo. E o mote, ele começa aqui a apresentar que todo mundo passa por momentos de alegria e de tristeza, de sucesso e de insucesso. E aí no final ele conclui aqui esse trechinho dizendo assim: por uma experiência arquissecular que este globo não encerra, senão, olha aqui que é interessante, ó, senão, excepcionalmente, as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Olha, só esse senão já derruba aquela coisa que era do filósofo Schopenhauer. O mundo é um vale de lágrimas e você só vai ser feliz depois de morrer. Porque se você for numa leitura apressada, né, falar dos espíritos, mas a pessoa pensa assim, espírito, morte, só depois da morte. Mas, grosso modo, para nós, a vida é uma. A pluralidade de existências. Então, o espírito do futuro e o espírito do passado nada mais é do que o do passado. É o espírito de hoje modificado. E o do futuro é o espírito de hoje modificado. Qual a diferença? O que ele ou ela levou de aprendizado. O famoso vão-se os anéis, ficam os dedos. Então aqui eu não consigo enxergar que felicidade é só depois de morto. Tanto que ele diz, excepcionalmente você pode chegar inclusive às condições plenas. Pois ele se não excepcionalmente. Agora, por que é excepcionalmente? A grande questão está aí, né? Porque tudo está atrelado aos méritos. Cada um conforme a sua ação. Então, diante da dualidade do mundo, em que tem altos e baixos, e alto não quer dizer bom, e baixo não quer dizer ruim, nem vice-versa, apenas são modos que a vida, que o universo, que Deus tem de nos ensinar. Deus é o Deus que destrói sonhos, Deus é o Deus que nos desconforta, para que nós compreendamos o nosso real papel. Na hora que nós entendemos que dentro da vida existe uma fase chamada morte, nós passamos a tentar viver melhor a vida, porque a parte da morte, dali para frente, é uma parte que para nós é mais desconhecida do que o nosso futuro conhecido. Como é assim um futuro conhecido e um futuro desconhecido? Você imagina que seu filho ou seu neto que está na escola, se ele permanecer vivo, você vai passar o primeiro grau, vai passar o que era segundo grau, que hoje é o ensino médio, vai passar no vestibular, né? Aí vai fazer uma faculdade, isso aí é o futuro conhecido, previsto. Mas a partir do que você está com o mesmo corpo, com as mesmas ligações, mas quando chega na morte, é o mesmo espírito, mas o formato, a nossa capacidade de previsão vai a zero. A zero. Qual é a previsão? Por exemplo, os chineses antigos, na época fizeram escavação e encontraram milhares de soldados de estátuas. Aquilo ali já era uma evolução em tamanho real, cada um com um rosto diferente. Porque quando a cultura chinesa antiga entendia que uma pessoa morria, entendia que quando fosse no outro plano ela renascia. E ela tinha que levar tudo. Ali era uma evolução, por quê? Porque no tempo do faraó, noutra cultura egípcia, quando o faraó morria, se preparava aquele sarcófago, se preparava o túmulo, e todas as concubinas, tudo de melhor ia enterrado com ele. Por que o pessoal saqueava tantas catacumbas dentro das pirâmides? Os saques ocorriam porque era cheio de riqueza. Ele achava, ele ia sendo mumificado,
aí os egiptólogos que depois me corrijam, ele era mumificado, era um processo em que o corpo tentaria que o corpo ficasse normal, como se ele estivesse dormindo, e ele ia acordar, e ia ter as mulheres que ele tinha, os soldados que ele tinha. Então até isso também tem a ver com a cultura de quando a pessoa morre, ao invés da gente dizer assim, ô glória, terminou mais uma fase e vai avançar, a gente chora. Por quê? Porque quando o faraó morria, todo mundo que vivia ostentando, né, na corte com ele, ia morrer também. Então, logicamente, era impossível estar lá no velório do faraó e não chorar, concorda? Porque você ia por fim na força ser enterrado com ele. Era. Quem já ouviu essas histórias assim? Então ele que era um previsível, meu. Então aí você diz assim, rapaz, por que se uma pessoa está encerrando uma fase, um ciclo e tal, sabe, o corpo, sabe, eu me achava tão forte, tão bonito, o corpo já adoeci, já envelheci, já estou morrendo, e a pessoa não quer deixar. Às vezes assim, ele libertou-se, agora vai para Deus, agora ele vai, né? O que não andava agora vai andar, o que era doente agora não vai adoecer, o que passava fome agora não vai passar, mas a gente olha e chora. Agora que esse cara vai ser poderoso, né? Lá no Star Wars, no final, né? Aparece, né? Os que morreram, aparece, né? O Obi-Wan Kenobi, aparece o Mestre Yoda, aparece, né, o Anakin Skywalker, quer dizer, os três espíritos, né, quem assistiu aquele filme, aparece aqueles três espíritos, olhando a comemoração, né, do pessoal ali, do Luke Skywalker e tal, quer dizer, eles passaram para o nível da força que era muito mais poderoso. Tinha uma fase nesse negócio de filme, que o mestre do Anakin Skywalker era Obi-Wan Kenobi, e quando eles vão se enfrentar, lá nesse filme, eles tinham essas compreensões de força, que era querer entender o que é o futuro pós-morte. Então eles vêm com o sabre de luz e eles começam a lutar. E na hora que o Luke Skywalker, que era o filho do Anakin, do Darth Vader, né, que era Vader ali, por uma luta do passado, ele ficou daquele jeito. Quando o Anakin vê, o mestre Obi-Wan baixa o sabre e o Vader mata o mestre Obi-Wan Kenobi. Assim, fica entre aspas se ele mata, né? Porque ele bate assim, só cai a roupa no chão. E ele diz, agora eu venci, agora eu me vinguei. Porque ele tinha feito aquilo com ele, né? Aí ele diz, olha, você não sabe. Agora eu vou ficar mais forte do que nunca. Aí ele se entrega. Você está enganado. Você pensa que me mata, mas eu não morro. Já era uma compreensão. Ele tinha a compreensão de que toda aquela trajetória do jovem que ele pegou de menino para ensinar, o jovem inteligente, o jovem que tinha aquela coisa da força, que teve uma trajetória conhecida, que foi treinado, um padawan treinado, virou um Jedi, aí queria ser o mestre, antes do tempo. Como o mestre dele não reconhecia maturidade espiritual nele, no lado bom da força, ele foi e aderiu ao lado negro da força, porque era mais rápido. Era um lado em que você desenvolvia os seus potenciais com ódio, com rancor. Quanto mais raiva, mais o lado negro predominava, e ele foi por ali. Enquanto o lado mais brando da força, ele era com paciência, com uma construção, antes de ser uma construção de técnica de luta, era uma construção de evolução espiritual. Para quem gosta dessa série, entende. Quem não gosta, talvez esteja bem abstrato. Mas a comparação se dá para conosco. Nós estamos aqui enfrentando desafios, aprendendo a ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Sempre nós vamos ser tentados à raiva, à ira. Raiva, porque as coisas não estão acontecendo, não são como nós queremos que elas sejam. E aí surge um tipo de força que tem gente que diz, eu não posso ser diferente, eu não posso deixar de ser ranzinza, eu não posso deixar de gritar, porque meu filho só me escuta gritando. Será?
Mas ali é um lado negro da força, que a pessoa diz, olha, se eu só fico assim quando eu fico louca, valente. Tem gente que bebe e usa droga para ficar descontrolado. Era isso, por exemplo, que os nazistas faziam com os soldados, né? Entregavam cápsulas de droga quando a coisa eles estivessem cansando e davam uma potência de anfetamina neles altíssima. Aí os homens não dormiam, nem dormiam, nem nada, ia uma fera, sem comer e sem dormir. Quer dizer, ascender a isso no futuro próximo é levar à destruição emocional. Acender as emoções descontroladas. É fazer o futuro próximo conhecido algo que é destrutivo. Algo que é destrutivo. E ter paciência, entregar, confiar, aceitar e acreditar em Deus. Entrego, confio, aceito, agradeço. É um jogo de paciência que você vai trabalhando o futuro conhecido, mas não se revolta, porque você começa a entender racionalmente que você não é Deus, você não é o Criador, você é criado. Então, muitas vezes eu tinha uma blusa do Darth Vader e as pessoas diziam assim, poxa, você usa o preto do Vader, ele é do mal. Você é mau. E é a mesma pergunta, né? Se o alto existe, o baixo existe, a gente precisa dessas coisas. O preto e o branco existem. Por que o preto é bom e o branco é ruim? Por que o branco é bom e o preto é ruim? Como assim? Não, é uma cultura, não sei o quê, do guarda. Meu irmão, isso é muito mais antigo. Mas quando você pega a Bíblia, por exemplo, na mesma linha de reflexões, teve uma briga de Pedro com Paulo, ficava, não pode comer isso, pode comer aquilo, aí não pode chamar não sei quem para ser cristão, porque não é circuncidado. Aí um dia Pedro sonhou, meu filho, ele pegava um monte de coisa que seria proibido, carne de porco, bicho que anda para trás, que ele não comia. Ele disse, olha, não faça impuro o que Deus criou. Aí Pedro disse, é mesmo. Aí aceitou que todo mundo pudesse virar judeu, né? Que não existia cristianismo. Então quer dizer, o futuro conhecido vai mudando à medida que nós mudamos a nossa compreensão. Tanto nós podemos ir para o lado negro da força, quanto nós podemos desenvolver melhor o lado bom da força. De forma mais didática falando. Mas a cada emoção descontrolada, a gente pega esse conhecido e tende a destruir. Também os Jedi tinham essa compreensão de futuro, esse futuro desconhecido. Eles entendiam que quando você vinha de uma energia, parece espiritismo, né? Porque o espiritismo diz que a energia básica é o fluido cósmico universal. Nós viemos dessa energia e nós tornaremos para lá. Somos pó na matéria, voltaremos ao pó. Mas somos uma energia livre que volta para a energia. É a força. Então, quando a gente pega essa energia, havia uma discussão também do futuro. Ó, falei do futuro conhecido, em que a gente está aqui para aprender a ser melhor do que a gente mesmo, principalmente com relação às nossas emoções dentro dos nossos relacionamentos com todos. Mas eles também trabalhavam o futuro desconhecido, do jeito que os chineses trabalhavam, que os egípcios trabalhavam, que achavam que voltavam tal e qual. Se você pegar 99,9% da pregação evangélica, é que Jesus vai voltar em carne e osso, e está voltando. Não é isso? E é uma vírgulazinha, porque o Espiritismo diz que o Consolador prometido por Jesus em João seria o próprio Espiritismo, que é o momento, não é a religião espírita. É que nós vamos compreender que o Espírito é imortal e que nós vamos aprender e vamos desenvolver a nossa mente para ter um diálogo direto, multidimensional, entre a matéria e o plano espiritual. Então, o Cristo vive e reina em todas as dimensões, nessa governança aqui no Brasil.
Não é isso? Quem leu aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá diz que Jesus é o governante espiritual deste planeta. Jesus não é Deus. Então, há essas querelas de interpretação. Mas o futuro, quando eu falei no final aqui do filme do Star Wars, quando eles aparecem, aquilo ali é uma evolução danada, porque eles também discutiam, gente. Só sabe quem assistiu muito Star Wars, quem assistiu o desenho tudinho sabe. Porque ali é o seguinte, eles entendiam que quando morriam, vinham da força e voltavam para virava essa energia. Essa energia não era distinguível. Não era. Você virava uma força. Ponto. Voltava e ninguém tinha mais individualidade. Aí lá num determinado momento eles começaram a entender, foi um choque muito grande para eles, que a pessoa desencarnava e o espírito permanecia com a sua individualidade. Aí você, por isso que eu disse do filme, no final você vê os três ali individualmente falando. Porque eles mudaram a compreensão. Então, qual é a diferença sobre dimensões? Isso é difícil, Renato. Cansa ficar falando de dimensões, filme que a gente um assiste, outro não assiste, sabe? China, Egito, sabe? É só cansagem. Mas se a gente pegasse e dissesse assim, tanto faz a dimensão. Essa parte que a gente tinha parado sobre a facilitação de tudo não importa a dimensão, o que importa é a evolução. É por isso que eu disse que o trecho mais marcante é quando ele diz: você não vai encontrar a felicidade plena nesta encarnação. Mas ele diz, salvo situações excepcionais. Ou seja, elas existem. Ou seja, neste momento, a vida proporciona a cada um de nós a capacidade de uma felicidade plena. Mas não é o futuro. Não é só no futuro. Essa felicidade depende da evolução. Porque felicidade não é algo a ser buscado. Geralmente quando a pessoa está procurando felicidade é porque ela está fugindo de olhar para ela e entender que ela está triste. Se ela olhasse, estou triste, ela ia buscar uma solução para a tristeza. Em buscar a solução para a tristeza e começar a tratar a tristeza, ela ia ver a felicidade. E aí que entra a história de um cara, que eu falei, que fica oscilando. Ele quer ter um status de felicidade, para ele a felicidade é ser um mestre poderoso, e ele pode chegar a esse caminho sendo bom ou sendo emocionalmente descontrolado e consequentemente destrutivo. E ele sabe qual é o mais rápido, é a gente fazer uma besteira ou a gente esperar. Se você quiser comprar um carro, é mais rápido você chegar ali, enganar alguém ou assaltar e sair com o carro, ou é mais rápido você ir trabalhar e juntar e não sei o que? Demora mais, não demora? Mas qual que você acha que é mais sólido? O que demora. Mas a maioria, não. Uma grande parte das pessoas não tem paciência. Diz assim, eu vou ser feliz com esse carro, eu quero é logo. É a mesma coisa. Assim acontece com o carro. Se uma pessoa que tem um desejo sexual, acontece com um estupro. Mas eu podia conquistar sim, mas porque podia. Mas você quis na hora que você queria. E não é assim. É para qualquer coisa. Você começa a conversar com seu filho, me dá trabalho. E aí você começa a fazer o que com ele? Ah, se não escuta, sola, né? Bate, grita, bate. Rapaz, pois é. E às vezes você sabe que não era o caso de bater. Pode até ser que esse momento chegue. Mas não, às vezes bater se torna a primeira atitude. Por que você faz isso?
Também porque, na sua compreensão de vida, você se acha maior, mais forte, mais poderoso do que ele. Porque se você fosse menor, se percebesse que era mais fraco e menos poderoso, você não fazia. Ou fazia? Fazia? Não faz. Você se aproveita da sua condição. Claro. Claro. Discutir temas complexos, né? Agora estão discutindo o direito dos animais. Sempre a gente fala, a pessoa diz, olha, você considerar como os budistas um animal, você tem que se olhar e dizer, eu também sou. Aí diz, mas eu não, por exemplo assim, eu saio uma reportagem, eu não quero filho porque dá meu trabalho, eu quero é pet. Ora, não é um animal? O outro não é também? Não é mamífero? O outro não é também? Qual é a diferença de um pro outro? É que aquele outro, você é mais forte, mais poderoso, não entende o que ele fala e, consequentemente, ele vai fazer o que você mandar. Ora, mais. É fácil porque ele não fala. E você, por ter a sua carência e quer algo para preencher, você quer uma coisa que não dê trabalho. Ou essa linha de raciocínio não existe? Ele é meu companheiro, ele vai ficar sempre comigo, ele não vai embora. Não é? Aí eu pergunto, bom, mas até que ponto você está considerando a cabeça dele? Nenhum ponto, é o seu ponto. Meu filho me perguntou, pai, eu quero um pet. Eu disse, quer um pet? Legal. Você gosta do seu pai? Gosto. Você gosta da sua mãe? Gosto. Você gosta de ficar aqui em casa? Gosto. Você gosta de falar com o papai? Gosto. Gosta de ser ouvido? Gosto. Você gosta de ir para a escola? Gosto. Brincar com seus amiguinhos? Gosto. Quando chega lá na Páscoa, diz, pai, eu quero um ovo de Páscoa. Aí diz, pois é. O que você acha? Se alguém pegasse você, a história do planeta dos macacos, né? Alguém pegasse você, que não entendesse sua fala, e sequestrasse você do seu pai e da sua mãe. E ia te botar num cantinho, em que você só saía se a pessoa quisesse. Ia comer o que a pessoa dissesse. E se você se queixasse de alguma coisa, a pessoa não entenderia. Você queria ir para lá? Ele disse que era não. Eu disse, então pronto, teu pet para mim é isso. Respeitando as opiniões. Encontrar. Ele olhou assim, mas é que nada, né? Passa um diazinho, cadê meu pet? Bem não, mas eu já te disse. Tá vendo aí? Não é? Eu sei que já tem a linha do adotar. Outra linha interessante. Não é a majoritária. Não é a majoritária. Então assim, a grande discussão não é um pet ou não. A discussão é se você se entende no nível de outro ser vivo em pé de igualdade. Ou não. Você dá um pet pra ele. Pode acontecer. Ainda não, né? Mas realmente é pensar a vida como vida. Com todas as imperfeições, já no outro reino, eu estou falando do reino animal, mamífero, igual a nós. Mas eu vim andando hoje, na rua, começou a chover, não foi pela manhã? Uns cantos que empoçava água, e eu vinha pisando na calçada, uma calçada que era ruim, eu vinha só na bordinha da calçada, tá? Aí tinha aqueles matos crescendo. Aí tinha um momento que dava para eu passar a perna por cima. Eu pensei em pisar no mato, sabe? É mais fácil. Mas alguma coisa lá dentro me disse assim, rapaz, o matinho tá tão bonitinho aí, né, cara? Se imagina se fosse tu tivesse lá, aí o cara podia passar por cima e passa por cima de ti. Aí eu pensei bem rápido, passar por cima do mato. Não passei por cima. Pode chegar um momento em que isso se torne natural em nós. Mas nós temos que nos considerar como parte da vida e não como os senhores da vida, porque nós não somos. Entende?
chegar ao nível de equilíbrio, de paciência, de colaboração, de sinergia com a vida, é isso, é entender a vida toda como vida. Aquele filme Avatar, quem assistiu? Você via que quando ela então ninguém vai mais comer os bichos, ó. Tem gente que não come, tem vegano, tem vegetariano. Mas no Avatar, quando ele tinha que matar um bicho para sobreviver, você via que ele tinha toda ao menos uma noção de respeito, e era realmente se fosse o jeito. Para ele era muito importante manter a flora e a fauna, a sinergia. Havia aquela necessidade. Mas será que nós agimos assim? Ou sempre, olha como a história de quem bate no mais fraco? Quando a gente acha que tem mais poder, a gente não quer prevalecer. A gente quer preservar o meio ou a gente quer impor a nossa vontade? Por exemplo, quando um idoso, parente, seu pai, sua mãe, seu irmão, veja a história. Você gosta da sua casa, você gosta de tudo. Às vezes a casa tinha toda a condição. Você, a partir de determinada idade, porque aquela pessoa está mais frágil, você ignora o que aquela pessoa fala. Mãe, você vai morar onde eu quero. Não é aí não. Não vai para ali não, não faz assim não. Às vezes está longe do cuidado, é só mandando por mandar mesmo. Tem não isso? Anula a pessoa. Igual ao pet. Anula tanto. Não precisava de anular, precisava de cuidar. Mas anula tanto, que aí anular já não tem necessidade realmente de correção, que a pessoa vai se restringir ao nada. Porque alguém que tem outras coisas a fazer e outros objetivos quer buscar o jeito mais fácil daquela pessoa não dar trabalho. Ou não existe isso? E tem gente fazendo isso e ainda sendo 100% sustentado pela aposentadoria da mãe ou do pai. E mantendo vivo às vezes para isso. Não é incomum. Não é incomum. Então, essa questão, vocês estão vendo que são coisas que a gente às vezes faz sem querer. Quando a gente acha, sabe, Renata, você é bom, sou? Não, eu estou em aperfeiçoamento. Mas a cada momento que eu olho para a vida e eu digo, olha, eu vou respeitar a vida, isso aí eu já começo a ver felicidade em mim. Ver que ela está lá. Mas toda hora que eu começo a querer que as coisas só sejam do meu jeito, como eu quero. Tem gente que tem aquele, que desenvolve até um negócio chamado TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ixi, aqui não sei o que. Ai, você. Ah, meu amigo, colega meu. Se eu entrar dentro de casa e eu botar o pé no chão e sentir qualquer pouco de areia, pronto, já é uma confusão com a mulher, porque a mulher não vai numa casa. Não posso sentir fragmento de areia no meu pé. Mas se tu não pode, tu também não vai varrer. Não é assim, né? Tu vai brigar. Então, mano, anda de chinelo. Não, até ela tem que deixar o chão sem um grão de areia. Que é isso, meu irmão? Quantos caras estão aí? Você não faz comida igual a da mamãe. Ora, mãe, não é a mamãe. Igual o baby, né? A mamãe não é a mamãe. Ela é ela. Não precisa ser ruim, ela pode melhorar o jeito dela, mas ela ser a mamãe, não casou para ser a mamãe, casou para ser mulher, não mamãe. Então, você está vendo que a felicidade pode ser vista no presente, não pode? Mas nós somos cheios de nhenhenhens, né? Assim, né? De não me toques, ou toques, que tornam a felicidade uma coisa praticamente, numa encarnação, algo
inalcançável. Mas o Evangelho está dizendo, é impossível? Não. O Evangelho está dizendo que é só depois de Jesus encarnado descer? Não. Ele está dizendo que é só quando você morrer? Não. Aí você diz, poxa, se está ao meu alcance, por que eu não pego? Aí a pergunta você tem que fazer para você todo dia. Você já tirou essas besteiras tudo na sua cabeça? Você já está vivendo deixando o outro viver? Você já está mudando a si próprio, tentando, pelejando? Ou fica só apontando os erros dos outros? E se vitimizando? Não tem atalho. Tem que percorrer o seu caminho todinho. Se não percorrer nessa encarnação, vai percorrer em outras. É só isso. Não é olho por olho, dente por dente. Meu amigo, é um jogo de paciência, de você cumprir o que você veio para cumprir. E eu não sou paciente. E eu sou procrastinador. Sabe por que é que você é assim? Porque você não quer a vida como ela é. Você quer a vida como você quer. Não sei o que, não for assim, eu boto fora. Aqui eu deixo. Se não me quiser, arrumo outra. Senhora, você não arruma mais. Ora, você está só. Tudo tem preço. Mas não é dinheiro. Não é punição. Eu não acredito que Deus seja punidor, sabe? Eu acho que Deus ensina. Então não é punição, é lição. Mas aprender dói. Eu comecei um hábito há algum tempo de ler 1 hora por dia. Aí passei para 2. Eu quero passar para chegar um dia a 6. Meu amigo. Quem lê todo dia 2 horas? 1 hora. Quem diz, vai fazer isso e faz, sabe os dias, a dificuldade. Primeiro dia, o segundo, né? Aí o terceiro, para manter. Meu amigo. Como eu disse, comecei a meditar, era 1 minuto. Dizer todo dia é outra coisa. Se o pessoal casar, né? Dizer, ei, minha filha, o padre chegava para a mulher. Você já está pronta para comer 1 quilo de sal com seu marido? Sal ser 2. Porque aquilo não vai ser só gostoso, não. Talvez tenha muito de sabores. E vai levar aquilo, e você vai levar. Tem um ponto e a pessoa diz, não, eu vou me cuidar, eu vou ficar bonita, ela bonita, né, desejável e tal, aquela coisa. Essa fase é importante na virilidade do casal, mas ela também vai passar. Tem hora que você vai fazer o que você fizer, não vai ter a desenvoltura da juventude, porque o corpo está indo embora. Não tem jeito. Não tem jeito. Pode pintar, puxar, forçar o que você quiser, não vai ter jeito. E aí? Tá vendo? Será que nós já estamos nos olhando, nos amando, nos permitindo amar, nos permitindo receber amor? Será que a gente está no nível de ser feliz ou ter razão? Estamos buscando ser feliz ou estamos buscando ter razão? Será que a nossa razão, ela realmente é racional? Ou ela tem muito a ver com a gente se achar algo que a gente não é? O nosso nível de tolerância, como é que está? Porque no caso que eu contei do Anakin, o Padawan, que queria ser um mestre Jedi, o nível dele de tolerância com o mestre era 0. Ele entendia que ele já era para ser um mestre. E ele não aceitava que o mestre dele não graduasse ele. Eu já vi foi pai falar de filho na escola, meu filho não pode tirar essa nota. Ou nunca viram essas histórias? Aconteceu um acidente, aí o pai chegou, né, na faculdade. Aí o pai chegou e disse assim, cadê meu filho? Não importa o que aconteceu, meu filho tem razão. Como é? Não importa o que aconteceu. Não importa, o meu filho
tem razão. É assim, é? Será? Então, o problema, como eu disse, deixar de conversar de dimensões, vamos colocar numa dimensão só, a dimensão da vida plena. Nós temos uma vida plena, que nos possibilita vermos a felicidade plena. Contudo, nós temos um mar revolto, um nevoeiro grande da gente, que é o egoísmo, o egocentrismo, que faz com que a gente deixe de enxergar a felicidade que está conosco e nos torna sempre, praticamente, desequilibrados, irados, coléricos, tristonhos, quando nós olhamos para as coisas e elas não estão sendo como nós queremos. Alguns anos atrás, um evangelho desse, eu cheguei à conclusão que toda vez que eu estava com raiva, e na época eu estava com muita raiva de uma pessoa, aí eu parei aqui, eu falando no evangelho, e sabe de quem é que eu estou com raiva? Eu estou com raiva de Deus. Não pode dizer outra coisa, porque essas coisas são todas criadas, uma encarnação é criada apenas uma escola para nos ensinar. Antigamente, quando a gente ficava ferido, não sei se vocês são desse tempo, né? A gente botava água oxigenada. Quem passou por isso? Se a bicha fervesse, né? Era para matar os micróbios, né? Tinha que ferver. E se a água oxigenada, se o ferimento não tivesse nenhuma impureza, nem ardia e nem fervia, não era assim? É a mesma coisa. Você passa limpo. O problema é que a gente não está limpo. O problema é que às vezes o cara que estava com medo de machucar uma planta, se ele não prestar atenção, pode perder o controle e matar uma pessoa com raiva. Se eu tiver emocionalmente descontrolado. Então o que é que eu vou fazer? Evitar as pessoas ou evitar que eu fique descontrolado? Não tem nada essa diferença? É diferente. Então isso aqui é momento a momento, momento a momento. Eu olho para as pessoas e digo assim, olha, eu sou uma pessoa de bem. Meu filho, você é hoje, a mais tarde é diferente. A gente dorme às vezes, acorda de madrugada morrendo de medo. Quem já passou por isso? Acontece. Eu amanheci, fui dormir numa boa. 4 da manhã, 3h58 eu acordei hoje. Eu acordei, olhei o horário e disse, não, essa não é a hora de acordar. Eu preciso dormir mais um pouco. Disse, eu vou logo meditar. Comecei a meditar, enxergar o que estava acontecendo dentro de mim, dialogar com Deus. Marquei minha meia hora. Quando deu meia hora, eu ainda estava esperto, mas eu estava mais tranquilo. Aí eu dormi. Pensou se eu fosse pegar o celular? Olha a rede social. Não, vou ligar aqui a TV e assistir uma série. Eu digo, não. Tá rolando alguma coisa dentro de mim. E eu comecei a ver essas coisas. E fiquei bem. Eu não fazia isso há um tempo atrás. Então a gente vai aprendendo e vai dando continuidade. Às vezes, é em momentos que a gente nem espera, mas é impressionantemente quando a gente começa a conversar com as pessoas falam como se elas tivessem um comportamento linear. Quem já viu isso? Olha, eu sou assim, entendeu? Eu não tenho inveja não. Eu não sou capaz de matar ninguém. Aí você tem que ficar perguntando. E se fosse, se acontecesse isso? E se acontecesse... Ah, sim, eu tinha. Então como é que você está dizendo que não tem? Lá no filme
Começou falando dos Jedi, né? Um dos episódios, né? Teve a série de desenho, né? Que é a Guerra dos Clones. E eu acho que um dos penúltimos episódios foi exatamente bem interessante, porque o mestre Yoda achava que estava muito inculcado, porque um Jedi que tinha morrido, que chamava Qui-Gon Jinn, veio falar com ele, ele dizia, como é que pode? Uma pessoa quando morre vai para a força, não fala. Aí Qui-Gon disse, venha para o planeta tal. Ele saiu inquieto, porque ele passou 800 anos ensinando que não era daquele jeito. Ele foi lá. Quando chegou lá, ele foi defrontado, tipo assim, com o espírito, dizendo, você é isso, você é aquilo. Ele disse assim, eu não sou. Você tem maldade, eu não tenho maldade em mim. Você tem ódio, eu não tenho isso em mim. Aí o bicho começou a disputar com ele, era uma ação. Disputa. E todo golpe que ele dava, o bicho dava também. E ele disse, rapaz, eu não consigo vencer. Aí ele disse, eu entendi. Quer dizer, aquele bicho era ele. Eu tenho tudo isso de ruim que você disse dentro de mim. Só que eu controlo. Achei fantástico. Então, vai chegar e dizer, não tenho. Você fala com as pessoas, a maioria das pessoas, a pessoa diz que é curada, que não tem problema emocional, que não tem problema de relacionamento. Outro dia eu vi uma pessoa que todo dia, durante um ano, ela me falava mal da companheira, da esposa. E era problema no relacionamento, concorda? Aí um dia nós fomos para um evento, quando chegou lá no evento, ele veio falar dela de novo. Aí eu disse, olha, era melhor, existe, por exemplo, uma programação, por exemplo, tem um Celebrando a Restauração Casais, né, procura uma coisa de casal e tal, porque né, os casais naturalmente passam por problemas. Só que aí estava falando eu, ele e outra pessoa que era filha dele, que ele queria dar orientações. Aí ele olhou para mim e disse, meu amigo, rude mesmo, o meu casamento não tem nenhum problema. Eu disse, hã? Você está enganado. Eu com a minha esposa sempre demos certo, sempre isso, sempre aquilo. Aquela história, né? Só que ele não pergunta a ela. E ele mesmo às vezes não quer ouvir o que ele passa a vida dizendo. E outra vez eu fui no encontro de casais com Cristo. E o cara falou a mesma coisa. Quando ele falou do relacionamento, ele só falava que era bom, linear, não tem problema. Como não tem problema? Por que a gente faz isso? Então, é estranho você chegar no centro espírita, uma pessoa que está falando e dizer assim, você é capaz de matar uma pessoa? Eu vou dizer o quê? Sou. Eu acho que se eu estiver descontrolado emocionalmente, eu sou. Eu não vou dizer, eu ainda não consigo enxergar em mim um ser de uma paz plena, mas eu penso o seguinte, eu em controle emocional, eu não sou capaz. Então a solução é essa, mas eu sei que a vida nós temos oscilações, é a dualidade. Qual é o casal? Quantas vidas, né, que a gente tem em cada relacionamento, que toda a vida é legal. Casal, o melhor que tem, impressionante. Às vezes você está um tempo bom assim, parece que, sabe, é o céu. Do nada, quando vê, tá os dois, um para cá, um para lá. Cria-se uma parede, uma prisão entre muros, que às vezes para você sair é o famoso Zé. Quem já viu isso? Vivenciou isso em casa? Você não sabe, você não entende. A coisa começa, sabe, as relações, chega uma hora que cria um muro entre a pessoa, é casal, é amiga, é namorado. Cria-se um distanciamento, é tão doloroso o distanciamento. E tudo que eu já li, o que eu já vivi, mostra isso. Mas quando eu vejo as pessoas falando sobre casal, só diz que é sempre bom. Ou é sempre ruim. E não é. Como é que eu vou poder ver a realidade que é a felicidade? A felicidade, ela não é uma promessa. Ela é real, está conosco. Só que a gente precisa ter a capacidade de ver e sentir a felicidade.
Para isso a gente tem que se tratar. Mas se eu fico escondendo para todo mundo, eu fico querendo manipular as pessoas, querendo dizer para as pessoas que eu sou quem eu não sou, eu estou me escravizando a mentiras. E estou criando uma nuvem de fumaça e deixando de ver a minha própria felicidade, que não precisa estar no futuro, poderia estar nos excepcionalmente enxergando. Isso tem que ser consciente, racional. O espiritismo não é uma fé raciocinada. É isso, cara. Você vai morrer, vai, mas o teu espírito é o mesmo. Você já morreu, já, mas o teu espírito é o mesmo. Então pronto. Tanto faz esse negócio de dimensão, se morreu, não morreu, se encarnou, reencarnou. Agora, quantas besteiras, quantos miasmas você atrai pela sua energia distorcida? Quando você vê as coisas descambando para a separação, você tenta a união. Eu posso dizer para vocês que todos os relacionamentos que eu tive, na hora que começava a desandar, eu era o cara que ia lá e era o conciliador? Não, raras vezes isso aconteceu. Quem já passou por isso sabe, é fácil quando está descambando você ser o conciliador? Fica assim, por que tu não vem? Por que não vem tu? Não é assim não? Por que não vem? Aí quando a pessoa ainda vem, você diz, mas você fez, ainda tem que a pessoa vir, e você tem que humilhar a pessoa, para ver se ela se ajoelha e diz, é mesmo, é mesmo. É assim. É muito mais real, né? Viver a realidade. De novo, não procure a felicidade, veja se você está triste e cuide da tristeza. Não é fácil, mas cuide dela. Porque se ficar só se envolvendo em ilusões, vai ser impossível. Eu estava agora em São Paulo, sábado, e com umas meninas que elas disseram que querem ser juízes. E juiz é um concurso, sei que tem a mão de Deus, mas tem que estudar. Muito. Um tempo dedicado àquilo ali. E elas brincando e não sei o que, e sexta-feira, chegar negócio, passar a noite, chegar de manhã. Sábado, mesma coisa, à noite, chega de manhã. Domingo, de noite, chega de manhã. Não, porque né, a gente passou a semana puxado o fim de semana. Eu fiquei pensando, eu digo, olha, tem a mão de Deus. Mas se você não entender que você quer isso, se você não sentar, não tiver um tempo de cadeira, só estudando, sem parar, é difícil. É quase impossível. Aí, não, meu amigo, isso aí exige isso. Mas a pessoa bota qualquer argumento no mundo, mas você não está vendo, sabe? Ó, uma pessoa tem que estudar no mínimo aí umas 8 horas por dia, por menos uns 2, 3 anos. A pessoa passa 7 horas, 8 horas, 9 horas da noite, 9 horas contado, né? Se você sai 8 da noite, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, são 8 horas. Chega assim, 6, 7, mas chegou 7. 9, 10 horas, 11 horas. Aí quando chega vai dormir. Porque passou 11 horas. Aí vai acordar meio-dia. Para de noite de novo, que hora foi que você estudou? Mas fala isso para a pessoa. Às vezes, é como eu estou vendo muita gente fazendo hoje, o que é que está dando mais dinheiro para as faculdades? Qual o curso? Medicina. O menino olha e olha para o pai e para a mãe e diz, você tem que pagar 10 mil reais. Meu filho, tem ali, tem acolá, só que tem que... Não, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Meu filho, 10 mil não é coisa brincadeira não. Você tem que pagar. Rapaz. E a manipulação? Aí o filho vai para a mãe, aí ou a mãe ou vai para porque o pai tem um que é mais assim, né? Aí começa, não sei o que, tem dinheiro para isso, não vai pagar para o menino, meu amigo. Rapaz.
é muito para mim, se a pessoa disser, se ela disser essa condição. Mas se você realmente quer, se esforce e tente de outra forma. Não, a pessoa prefere fazer o que quer e chega e passa a conta. Tá aí, ó, o boleto. Paga. Fui lá fazer, passei. Sim, mas não posso pagar. Quantos pais, uma hora dessa, não estão extremamente endividados para pagar? Quem conhece alguma história assim? Tá na moda agora, né? Fazer faculdade de medicina pago. Só que não tem um aumento de 10 mil. Vocês viram, no dia que cortaram o ProUni, há uns 4 anos atrás, a multidão de gente e os financiamentos, você vê, não é o pessoal que tem condição. Mas não assume a própria responsabilidade e passa a conta. Ou isso não existe? Você acha que isso para essa pessoa, se você entende que o universo é justo, que Deus está vendo, se a pessoa tem aquela empatia, de novo, é ser melhor do que eu mesmo a cada dia, é melhorar com as minhas emoções e com os meus relacionamentos, concorda? Será que você acha que o que essa pessoa está fazendo, impondo a quem não pode pagar um preço alto por uma coisa que ela podia fazer e ela não faz, você acha que isso é empático? Você acha justo? Você acha justo? Se não for justo, tem um preço. Tem um ônus. Se for justo, vai ter bônus. De novo, tá vendo? Não somos nós que vamos julgar. Mas se aquela pessoa tá fazendo aquilo ali, sabe? Fazendo o pai e a mãe, às vezes, se privar de uma coisa que ela não tá nem aí, como que eu estou nem aí. Se é meu pai, você tem que pagar. Quantas vezes eu já vi gente de 20 anos, 25 anos, olhar para a mãe e dizer, você tem que pagar. Como é? Quem já viu? Eu já vi demais. Você tem, meu filho, você já tem 20 anos. Engrossou o pescocinho. Não, você tem que... Olha aqui, ó. Não quero que conversa essa. Aqui em casa só peixe agora. Tem que ter carne. Que carne dura é essa? Tem que ser de primeira. Peixe, negócio de caralho, eu quero é bacalhau. E você tem que pagar. Meu amigo, de novo. Se essa atitude for desequilibrada com ela, com o universo, aquilo de novo vai voltar. É a lei de retorno. Vai voltar. Aí às vezes você diz assim, poxa, a pessoa tem uma grande profissão, tem não sei o quê, mas internamente ela é desequilibrada emocionalmente e destruidora de relacionamentos, porque a empatia dela é baixa. Aí lá na frente ela às vezes tem dinheiro, tem a profissão, mas interna e externamente ela é destruída. Uma coisa que podia ter sido vista lá atrás, que ao mesmo passo você encontra. Eu li o livro dessa médica que é mais famosa no Brasil sobre envelhecimento, né, e sobre cuidados paliativos. Ela conta na história dela que a avó dela era doente, o pai era doente, a mãe era doente. Ela era muito pobre lá em São Paulo. Sim, classe média baixa, mas para fazer o que tinha que fazer quando eles tinham. A mãe dela, você imagina, ela tinha a doença que é 1 em 1 trilhão de pessoas que tem. A mesma doença do Stephen Hawking, que o corpo vai parar, a mãe dela tinha. Então ela resolveu ser médica. Ela contando que chegava lá na faculdade, os amigos sabiam da situação dela. Pagavam o almoço, outro pagava a janta. E ela fez e passou em medicina na USP, que é um dos cursos mais difíceis. Criado tudo com dificuldade. Ela contando que estava precisando tanto de dinheiro, a dificuldade estava tão grande que ela, na metade do curso da USP, ela abandonou para ir ser vendedora de loja. Por quê? Porque ela precisava ajudar em casa. Ela estava fazendo que já tinha codependência demais, porque ajudava muita família, mas viu que o pessoal precisava. E ela se largou em plantões, era plantão por cima de plantão, todo dia sem dormir. Para você ver, né?
será que aquilo também não vai ter um preço? Será que ela está sendo mais ou menos empática? De novo, cabe a nós julgar, mas quem está vendo? Ou vocês acham que ninguém está vendo? Eu acho que Deus está vendo. Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. Toda vez que você quer enganar alguém, meu avô dizia, meu filho, o alheio chora seu dono. Que é isso? Você pega o que é dos outros e não prospera. Parece que chora o dono, chora o dono, chora o dono. Sabe, você saiu um dia do mercantil, aquela encostadinha no carro, bateu no carro do outro, aí, não vou não, aí. Aí um dia vem um motoqueiro e para no teu carro e não paga. É desse jeito que a gente vai enxergando as coisas. Então como é que a gente está desse jeito? Às vezes sabendo, mas na hora que tem a possibilidade de reparação a gente não repara. Na hora que a gente tem a possibilidade de errar de novo, ao invés de a gente se contente, erra de novo. É por isso que é um mundo de provas, expiações. Está vendo? Deus, só para encerrar o evangelho do horário, Deus nos distanciou da felicidade? Vocês acham isso? Ou vocês acham que Deus já deixou a felicidade conosco? Eu particularmente acho que a felicidade está conosco. Agora, por livre-arbítrio, por compreensão equivocada sobre a natureza das coisas, eu faço uma cortina de fumaça e não consigo enxergar a felicidade da minha vida. Então a distância da desgraça de um alcoólatra é a distância de um braço dele botar o copo na boca. A distância nossa da nossa felicidade é o quê? Nós nos conhecermos e nos tornarmos melhores. Só que isso é um exercício momento a momento, porque a gente oscila demais. Ronaldo, Bárbara, Marcelo e Camila. Bom, então que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras, e que seja sempre feita a vontade de Deus e não a nossa. Por isso que eu gosto dessa oração, sabe? Eu acho assim uma filosofia de vida. Aceitar as coisas que eu não posso modificar. Isso aqui é uma reflexão minha diária. Momentânea. Momento a momento, momento a momento. E mudar o que eu posso. Um dia eu estava falando na rua e um drogadinho que disse que era ex-evangélico, você pensa que eu estava lá. Aí ele foi fazer a oração, ele disse, eu conheço demais. Ele começou, Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. E sabedoria para perceber a diferença. Eu fiquei olhando que ele pulou o quê? Coragem para mudar aquelas que eu posso. Aí também fica bom demais. Só entrego nas mãos de Deus e eu não faço nada. A gente olha e começa a entender o que está acontecendo. Porque é assim, aceita o que não pode mudar e muda no que pode. E como é que eu sei o que é que eu posso? Você fica analisando todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Agora, descontrole emocional e viver maquiando a realidade para si próprio, aí eu acho que fica difícil. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar.
uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.